Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Escola Online. Eu sou o professor Gabriel e quero ajudá-los na resolução das atividades de Sociologia do volume 7, semana 2. Tema da aula de hoje, povos e comunidades quilombolas. Antes de começar, como sempre, peço para vocês darem uma olhadinha nas nossas redes sociais, para vocês darem aquele biscoito no final do vídeo, se você gostar. Compartilhe esse vídeo, dá uma olhadinha nas nossas redes, porque tem muito projeto bacana sendo lançado, vários vídeos todos os dias, não só do conteúdo do PET, ok? Fica ligado lá. Vamos lá então, pessoal. Povos e comunidades quilombolas. Como diz no texto, né? Quando você fala quilombola, provavelmente a primeira coisa que vem à sua mente é aquela coisa lá de Palmares, Zumbi, Dandara, né? O quilombo dos Palmares. Então, o que é isso de quilombo? Quilombo, pessoal, eram os nomes ali, era o nome, perdão, das comunidades que existiram ao longo do período colonial e período imperial, formadas majoritariamente por escravizados, ex-escravizados, indivíduos que estavam buscando a sua liberdade, fugindo ali do controle dos seus antigos donos, do trabalho nas fazendas, buscando ali um retiro, né, em algo próximo da cultura de onde eles vieram originalmente. Então, ao longo, né, da história brasileira, comunidades dessa forma, com essas finalidades, se formaram, né, foram estruturadas e destruídas também pelos esforços de colonizadores, de donos de escravizados que estavam se sentindo ameaçados ou que queriam continuar a sujeitar essas pessoas aos maus tratos, né? Mas essas comunidades, algumas, né, pelo menos conseguiram sobreviver até os dias de hoje, né? Ou pelo menos conseguiram se reorganizar com descendentes dessa realidade tão triste e tão complexa da nossa história, ok? De todo modo, o entendimento que se dá à comunidade quilombola é exatamente esse, né? Uma comunidade de herdeiros, né? Indivíduos ali que se identificam com essa história, com essa identidade afro-brasileira e desejam permanecer ali dentro da sua própria identidade, dentro da sua própria forma de viver. Por diversas vezes, as comunidades quilombolas são objeto ali de problema, de notícia envolvendo ali, por exemplo, o questionamento das suas terras. Né? Essa terra pertence a quilombolas, não pode mexer, não pode comprar, pertence a quilombolas. E aí rola todo esse BO, rola todo esse problema. Muitas vezes o discurso dentro da imprensa ou de alguns outros órgãos é o seguinte: essa galera mora ali, não faz nada o dia inteiro e, portanto, continua vivendo sustentado que seja pelo Estado. Entretanto, não é bem essa a realidade. O fato, pessoal, é que, sim, nessas comunidades elas buscam preservar a sua forma de viver, e a sua forma de viver não é exatamente aquela forma de viver voltada à produtividade capitalista, ao uso da terra com o fim ali de produção massiva, entende? Voltada para exportação, por exemplo, para o atendimento de um mercado de exportação para a China, para a Europa, para os Estados Unidos. Não. A ideia do uso da terra por esses povos, porém, mesmo que não seja o aproveitamento de produtividade, é um uso da terra importantíssimo, porque envolve a sua identidade, envolve a sobrevivência desses povos e da sua maneira de viver. Consciente disso, o Estado brasileiro, né, reforçou com a Constituição de 88 a importância da proteção dessas comunidades. Né? Não é que todas as terras do Brasil tenham que se tornar
comunidades quilombolas ou reservas indígenas, ou o que seja. Não, mas que deve haver a proteção dessas terras, que deve haver também a possibilidade que esses povos sobrevivam com a sua identidade, com a sua forma de viver, ok? Entende-se, portanto, do ponto de vista da lei, que não apenas o modo de viver voltado à extrema produtividade é aquele modo de viver mais, vamos dizer assim, respeitável ou o único possível, ok? A sobrevivência dessas comunidades é o que está em pauta na aula de hoje. De todo modo, pessoal, a questão das comunidades quilombolas envolve todo um conjunto de conflitos, todo um conjunto de disputas, de discussões que o material de vocês do PET lá trabalha de uma maneira bem satisfatória, bem interessante. Eu acho que vale a pena consultar. Um dos pontos mencionados e que vale a pena a gente mencionar é o seguinte, né? Será que, tendo em vista todas essas discussões ambientais, todas essas discussões sobre as ameaças ali dadas pela exploração extrema da terra, será que o modo de vida de produtividade extrema, de desmatar tudo e plantar, transformar tudo em pasto ou em soja, será que isso é o melhor para o meio ambiente? O texto até levanta, né? Até que ponto esse modo tradicional de vida dos quilombolas não é até mais favorável para a própria preservação do meio ambiente, né? Se tudo virar pasto, o que vai virar, né? O que vai possibilitar, perdão, a sobrevivência mais orgânica mesmo dessas espécies de animais, de plantas, que conseguem viver de uma maneira conviver, perdão, de uma maneira menos agressiva com comunidades tradicionais, né, ao invés de morrer na mão de desmatadores e indivíduos que só querem aproveitar o máximo possível, uma lógica de produtividade simplesmente, né? Então, é ótimo que essas comunidades tradicionais também possam ter um recorte desse pedaço de terra, mas essa é a minha visão, ok? E de todo modo é a visão também do Estado. Enfim, sigamos, pessoal. Atividade 1. Escrevendo em jornais, entrando para a política, fugindo para quilombos, montando pecúlios para comprar alforrias, os negros brasileiros não esperaram passivamente pela libertação. Em vez disso, lutaram em diversas frentes contra a escravidão, a ponto de conseguir que, à época em que a Lei Áurea fosse assinada, apenas uma pequena minoria continuasse formalmente a ser propriedade. Ok? Então isso aqui foi tirado de um artigo da revista Nossa História, demonstrando, portanto, que a escravização de negros ela não se deu sem que houvesse algum tipo de resistência. As fugas, né, aquela união de grana para comprar liberdade, houveram várias formas de resistência à escravização, certo? Os negros não esperaram passivamente e nem a Lei Áurea foi a grande, única salvação dessa situação. Então vamos lá. No que diz respeito à abolição, o texto apresenta uma análise historiográfica realizada nas últimas décadas por historiadores brasileiros e brasilianistas, que são estudiosos estrangeiros da história do Brasil, que se diferencia das análises mais tradicionais. Essa análise recentemente apresenta a extinção do regime escravista, em grande parte como resultado, letra A, da ação benevolente da princesa Isabel? Não, essa foi a visão mais repetida, né? Princesa Isabel assina a Lei Áurea, termina com a escravidão, certo? Então, essa era a história oficial. O que se resgatou, né, a novidade da coisa, não é bem isso. B. A ação da imprensa engajada, está falando aqui sobre imprensa? Também não. C. Das necessidades do capitalismo inglês de substituir o trabalho escravo pelo assalariado, visando ampliar o mercado consumidor no Brasil,
Essa também é uma parte importante, né, que a gente comenta dentro das aulas de história. Entretanto, não é novidade ressaltada por esse artigo. Olha lá! Letra D. Da luta dos próprios negros, escravos ou libertos, que empreenderam um conjunto de ações que tornaram o regime escravista incapaz de se sustentar. Então, pessoal, segundo o que a gente consegue observar no texto, a letra D é a alternativa correta. Interpretação de texto, pessoal. Essa foi a chave da resolução dessa atividade. Atividade 2. ENAD. Uma atividade bastante difícil, que, fique bem claro, até onde eu sei, foi parte da avaliação de estudantes de Direito. Vamos ver. A Constituição Brasileira de 1988 reconheceu o direito dos remanescentes das comunidades de quilombolas à propriedade definitiva das terras que ocupam, devendo o Estado emitir os respectivos títulos. Artigo 68, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Para dar efetividade ao texto constitucional, foi editado decreto, de 20 de novembro, que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras quilombolas. Importante notar que o referido decreto é objeto de controle da constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal desde 2004, sem julgamento de mérito. Então é um texto bastante técnico que demonstra ali, realmente aquilo que a gente comentou, da missão encabeçada na Constituição Brasileira de 88, né, de garantir os direitos remanescentes, né, dos remanescentes, perdão, de comunidades de quilombos. Ok? Daí todo o procedimento, toda a coisa está explicitada ao longo desses decretos e leis. De todo modo, acerca do processo de reconhecimento e titulação das terras quilombolas, avalie as afirmações a seguir. 1. Consideram-se comunidades dos quilombolas os grupos étnico-raciais, segundo o critério de autoatribuição, como trajetória histórica própria, dotada de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. Joia, bacana, bem de acordo com aquilo que a gente já comentou. 2. Cabe ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, regulamentar os procedimentos administrativos necessários à titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, os quilombolas. Justo. Tá certo isso aí. 3. Caracterização dos remanescentes das comunidades dos quilombos deve ser atestada mediante autodefinição da própria comunidade e deve ser levada ao registro no Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério da Cultura. Não é o INCRA. Ok? Então a 3 está fora. 4. É responsabilidade exclusiva da União a identificação, reconhecimento, delimitação, a demarcação e a titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos. Ok? Essa aí também está equivocada. Temos, então, como correto a letra A, A1 e A2. Isso pelo que eu pude pesquisar para vocês. Ok? É uma questão bastante técnica, até questionaria a existência dela aí para vocês fazerem, né? Mas está aí apresentado e é isso que eu posso apresentar para vocês como resposta. Ok? Então é isso, espero ter ajudado vocês com um pouquinho de conteúdo, um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de respostas e que tenha sido um passeio bacana para vocês, como foi para mim. Um grande abraço e até mais.